E a gente começa a edição de hoje falando sobre a tramitação da reforma tributária no Senado. André Anelli chegando ao vivo com todas as informações para a gente. André, boa noite a você. Quais nomes estão sendo cotados para a relatoria do projeto no Senado? Oi, Lívia, boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Pelo menos 3 nomes disputam a vaga de relatoria no Senado. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, tem sido o favorito nos bastidores por já ter conhecimento acerca do conjunto tributário brasileiro e por ter proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O segundo nome provável é o do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele defende que seja mantido um diálogo com a Câmara para que eventuais mudanças no texto do Senado tenham maior aceitação entre os deputados. Já uma terceira possibilidade, um pouco mais remota, é a do senador Davi Alcolumbre. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa é apoiado principalmente por lideranças partidárias. Mas a avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que ele já protagonizou a relatoria de outras medidas do governo e que seria então o momento de dar espaço a outro parlamentar. Oficialmente, todos esses senadores têm se mantido cautelosos em relação a uma possível confirmação antecipada do nome na relatoria da reforma tributária. E diante das possibilidades em relação a essa relatoria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne amanhã com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois devem tratar da escolha do relator e também a respeito de ajustes em alguns pontos no texto aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto quer recolocar, por exemplo, o trecho que previa incentivos fiscais para montadoras de carros nas regiões norte e nordeste do país. Outra mudança em discussão é ampliar o número de setores beneficiados com alíquota reduzida. Lívia. Agora, André, deixa eu te perguntar mais uma coisinha. Com um recesso praticamente já iniciado pela Câmara dos Deputados, a gente sabe que tem essas pautas importantes já precificadas para essa semana no Senado, mas eu imagino que aí em Brasília deve estar um clima bem tranquilo, bem vazio o Congresso, né? Exatamente, Lívia. As atenções nesse momento são voltadas para o Senado, justamente porque deve haver então a definição essa semana do relator da reforma tributária. A vontade do governo federal é que esse relator seja escolhido nessa semana para já agilizar então a votação desse texto ainda antes do recesso parlamentar. Mas é importante destacar que esse recesso parlamentar, ele vai ser de certa forma, como eles dizem aqui, os parlamentares dizem aqui em Brasília, um recesso parlamentar branco. Isso porque, de fato, ele não pode ser feito uma vez que não houve a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A pedido do governo federal, essa votação só deve ser feita após, então, a aprovação do arcabouço fiscal e também da reforma tributária. Medidas econômicas que o governo quer realmente que sejam decididas no Congresso Nacional para aí, então, votar a Lei Orçamentária Anual. Como a LOA não foi votada, por regimento, os parlamentares não podem tirar o recesso na teoria, mas na prática isso vai acontecer a partir da semana que vem, Lívia. Tá certo. Obrigada pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você e até já. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira. Dora Kramer, que me abandonou aqui em São Paulo hoje. Dora, bem-vinda, boa noite a você. Vamos lá, Dora, temos 3... digamos assim, artilheiros bem na cara do gol. Temos Otto Alencar, temos Eduardo Braga e talvez um pouquinho mais recuado, temos Davi Alcolumbre. Quem deve marcar esse gol e ser o relator da reforma tributária no Senado, hein? Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Lívia, você e suas perguntas difíceis, né? Mas eu vou nela. Olha, se eu tivesse que apostar sem nenhum compromisso aqui, eu apostaria no Eduardo Braga. Sabe por quê?
Porque ele já esteve ali na boca do gol para ser o relator do arcabouço, e aí se decidiu. Ele tem afinidade com o ministro da Fazenda, e essa é uma das características, é um dos pontos que vão contar muito para a escolha desse relator, num processo que o governo está encarando com a maior seriedade. Gente, o governo vai aproveitar esse recesso agora, esse período de recesso, para negociar muito, para conversar muito. Sabe por quê? Porque no Senado a coisa vai ser mais complicada que na Câmara. Isso já era previsto. O Senado, ele é composto de representantes da federação, dos estados. Cada três senadores representam um estado. E ali tem ex-governadores, eles são muito mais sensíveis aos pleitos dos governadores. Enfim, é uma negociação que vai ser, no mérito, no conteúdo, bastante mais complicada. E vou contar uma coisa para vocês: o governo não está esperando que seja rápida. No mínimo 2 meses, há quem fale até em 3 meses até a votação final. Agora, como você mesma já falou, né, Dora, é possível que haja mudanças, isso já está praticamente acertado, é uma tramitação que vai demorar um pouquinho. Tudo isso nós já antecipamos na semana passada. E tem essa reunião já agendada entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, uma reunião prevista para amanhã. Vai haver uma tentativa do governo de que menos mudanças possíveis sejam implementadas, mas que haverá mudanças, isso haverá. Mas disso não resta a menor dúvida. Imagine se o Senado, a Casa da Federação, num assunto como reforma tributária, ia seguir a reboque da Câmara. Logo o Senado, que não fosse esse assunto, o Senado já vem reclamando de que fica sempre a reboque da Câmara, sobra pouco tempo para ele discutir as coisas, mas nessa questão da reforma tributária não resta a menor dúvida. O que pode ser negociado é sim que haja mudanças de modo aqui, quando isso voltar, o assunto voltar para a Câmara, aí sim se construir um acordo para que esse retorno à Câmara não seja tão demorado.